Boa noite, você que está aqui com a gente hoje na nossa live da semana, nosso encontro para falar um pouquinho sobre mobilidade integral, acessibilidade, fisioterapia, cadeira de rodas. Qualquer assunto que surgir, a gente discute aqui. Aqui é o lugar para a gente poder tirar as nossas dúvidas, aprender um pouco mais, né? De uma forma mais informal e mais chegada. Então, espero que você aproveite bastante esse momento e que a gente possa aprender juntos, né? Esse projeto, o projeto Tecno Viver, é um sonho de duas fisioterapeutas que estudaram juntas lá atrás e que hoje, já quase terminando, né, depois de tanto tempo trabalhando pela fisioterapia, na fisioterapia, a gente consegue compartilhar alguma coisa que a gente aprendeu durante esse tempo todo, não é? Então, seja bem-vindo à nossa live. Se você está assistindo no gravado também, que você aproveite bastante. E coloque seu comentário, faça sua pergunta, sua questão, sua dúvida, seu questionamento, porque é sempre muito bom esse nosso a nossa área, né, de atuação com tecnologia assistiva e a fisioterapia estando nisso, né, é sempre muito... É tudo um pouco novo, embora não seja novo, para a gente é um pouco novo. Então, é interessante que a gente converse sobre isso, né? E reparta realmente, compartilhe realmente, né? Porque o nosso campo, infelizmente, é muito grande, não é? Nosso campo de atuação, porque a gente sabe que no Brasil, né, a deficiência só tem aumentado, né? Devido à violência, nós não temos guerra, não é? Mas, em compensação, nós temos a violência urbana, nós temos as estradas que são mal conservadas, nós temos a violência no trânsito, não é? Nós temos também o serviço de saúde que muitas vezes deixa sequelas nas pessoas. Então, nós temos aí um campo muito vasto de atuação e é importante que cada fisioterapeuta, cada pessoa se engaje nessa história, né, da reabilitação, quer seja na acessibilidade, na mobilidade, isso é muito importante. Tá? Então, assim, o que a gente está querendo é realmente juntar cabeças aqui, né? A gente está querendo reunir o pessoal para começar um debate e um compartilhamento de conhecimentos nessa área, né? Então, vai aí o nosso convite, né, para você estar com a gente nas nossas redes sociais, no Face, no Instagram, temos bastante conteúdo já lá no YouTube, e você pode sempre comentar, sugerir, né, que a gente vai estar procurando, pesquisando e colocando para você o que a gente encontrar, tá certo? Quer seja na nossa vivência, quer seja no que a gente pesquisar. Então, é sempre válido a gente estar conversando. E é como eu sempre digo, né? Aprender é sempre muito bom. Manter o nosso cérebro pensando, sendo crítico, analisando as coisas, pesquisando, é muito bom. Faz bem pra gente e faz bem para quem a gente atende, né? Então, muito bem. Vamos hoje falar um pouquinho sobre, então, autonomia e independência. Eu, há poucos dias,
me veio essa questão, né? Alguma coisa que eu li, eu achei interessante que falava dessas duas palavrinhas, autonomia e independência. Se elas eram iguais, se elas queriam dizer a mesma coisa ou não. Isso me chamou a atenção. Aí eu fui mais a fundo e vim aqui compartilhar agora com vocês, tá bom? Bom, vamos lá. No popular, na nossa fala, na nossa conversa cotidiana, essas duas palavras podem até ser semelhantes, podem ser usadas para as mesmas coisas, né? Autonomia e independência. Mas quando se trata de algum assunto um pouco mais específico, aí a coisa muda. Aí realmente a gente precisa tomar cuidado porque não se trata exatamente da mesma coisa, tá? Então, assim, duas definições breves aqui sobre isso, sobre essas palavras. Então, a independência seria a habilidade de realizar alguma coisa, algo, sem suporte de outras pessoas. Tá? Então, essa é a independência. E a autonomia? A autonomia é a capacidade de tomar decisões, de escolher, né, o que fazer. Então, uma é a habilidade de fazer e a outra é a capacidade de tomar decisões, de escolher, certo? Então, há aí uma grande diferença se a gente for pensar. Vamos colocar algum exemplo para ficar mais claro um pouco essa história. Por exemplo, na alimentação. Se você pega uma pessoa que consegue levar o alimento até a boca. Ela consegue pegar na colher, mesmo que seja com alguma adaptação, tá? Então aí as tecnologias assistivas, elas entram, mas não são uma pessoa, né? Elas dão a capacidade da pessoa fazer sozinha. Então, mesmo com a adaptação, essa pessoa então consegue levar esse alimento até a boca, certo? Então, ela tem independência para a alimentação. Agora, o que seria autonomia? A autonomia é se ela pode escolher ou não, se ela consegue escolher o que comer. Se ela tem condição de discernir, de diferenciar o que ela vai comer, certo? Então, isso já se trata de autonomia. Boa noite para quem está entrando. Estamos falando sobre autonomia e a independência, não é? A diferença entre essas coisas, essas duas palavrinhas. Então, tá bom. Então, vimos lá que a pessoa pode ser independente. Desculpa. Karine. Tá. Boa noite, Karine. Então, a alimentação, então, é uma coisa que a gente pode ter como exemplo aí. Mas não é só na alimentação, qualquer coisa pode ser assim, né? No vestuário, né? A pessoa pode conseguir colocar a roupa sozinha, mas ela pode não conseguir escolher que roupa ela vai colocar, certo? Ela pode não ter essa capacidade. Então, veja que é bem diferente quando a gente vê isso, né? Quando a gente olha por esse ângulo, né? Essas duas palavras realmente são diferentes. Nós mesmos, profissionais, a gente erra bastante nesses termos, certo? Muitas vezes a gente fala tanto autonomia como independência como se fosse a mesma coisa. E na realidade, a gente está vendo que não é, certo? Então, voltando lá na definição de autonomia e independência, para a gente não perder isso de vista, conforme a gente vai pensando nos exemplos, né? Então, autonomia, a independência seria a habilidade de realizar alguma coisa sem suporte de outras pessoas. Então, a gente já viu na questão da alimentação que pode ter uma adaptação, pode ter uma tecnologia assistiva, mas não tem outra pessoa, ela não precisa de outra pessoa ajudando. E a autonomia, que é a outra palavrinha, que quer dizer a capacidade de tomar decisões, de escolher.
né? A capacidade de escolha. Então, vimos aí a alimentação, nós podemos pensar isso para várias coisas, né, da vida de uma pessoa. Agora, como é que eu vejo essa história? Como eu contei para vocês logo no começo aqui, eu me peguei pensando sobre essas palavras, né, e olha que eu já tenho bastante tempo aí né, de vida profissional. Mas muitas vezes a gente, no ocorrer da coisa, como não é uma coisa usual, principalmente na vida do fisioterapeuta, né, a gente não sabe diferenciar muito bem. E essa coisa de não sabe, né, às vezes a gente tem vergonha de dizer que não sabe. Né? Às vezes a gente perde a oportunidade de aprender alguma coisa porque a gente tem vergonha de dizer que não sabe. A gente tem que ser especialista em tudo, não é? Então, eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de sentimento que o profissional acaba tendo, não é? Não é que você não tenha que saber as coisas, lógico que a gente tem que saber, né? Tem todo uma base de conhecimentos que a gente tem que ter para ser um profissional, seja na fisioterapia, seja na educação física, seja na, na, na terapia ocupacional. Eu preciso ter essa base para ser considerada uma profissional. Mas a gente sabe que quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe muitas coisas. E o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar, né, e comigo aconteceu isso, e provavelmente se você é um profissional dessa área e está me escutando, você vai concordar comigo que muitas vezes a gente acaba indo por né, sendo levado, vamos dizer, para um lado, né, para uma área da fisioterapia ou da educação física e tal. E aí você perde o conhecimento, você acaba não se atualizando em tudo, porque não dá para as pessoas serem tudo, né? Especialistas em tudo. Ainda hoje eu vi alguma coisa escrita ou falada, não me lembro bem, sobre ser especialista em tudo. Quer dizer, ninguém é especialista em tudo. Né? Então sempre vai ter alguma coisa que você vai aprender. Sempre. E não ter vergonha de aprender é o primeiro passo para você começar a aprender realmente. Né? E a gente só ganha com isso. Muito bem. Então, falamos aqui a diferença entre as palavrinhas autonomia e independência. Então, voltando aqui na definição, gente, porque para mim eu preciso ouvir bastante, falar bastante sobre o assunto, escrever muitas vezes sobre o assunto para aquilo entrar na minha cabeça. Né? E como são duas coisas que a gente tem esse vício de usar como se fosse a mesma coisa, né? Fica difícil às vezes eu dissociar independência de autonomia, né, na minha cabeça. Meu cérebro já está acostumado a achar que é tudo a mesma coisa. Então vamos lá, independência é quando eu tenho a habilidade de realizar alguma coisa sozinho, mesmo que seja com o uso de tecnologia assistiva. E a autonomia é quando eu posso escolher, quando eu tenho a capacidade de tomar decisões, quando eu posso escolher o que fazer. Então, a gente falou da alimentação, por exemplo, né? Do vestuário, né? Eu posso conseguir colocar a roupa, mas eu posso não ter a capacidade de escolher a minha roupa. Né? Muito bem. Quando, agora pensando mesmo no fisioterapeuta, no profissional que atua com uma pessoa com deficiência, ou mesmo os seus pais, os cuidadores, né, um professor. Quando você está ensinando uma criança com deficiência a fazer alguma coisa sozinha, quando você usa a sua criatividade para você bolar alguma coisa, alguma estratégia para que ela consiga fazer aquilo sozinho, você está ensinando, você está proporcionando para ela o quê? A independência. Tá? Então, quando um idoso
por exemplo, que já começa a fazer um pouco de confusão. O idoso geralmente tem um monte de remedinhos para tomar durante o dia, não é? Então, quando vai lá aquela sobrinha ou aquela neta que vai lá e monta uma caixinha com todos as datas, né, os horários dos remedinhos e tal, monta ali para facilitar para o idoso, ela está promovendo a independência do idoso. Né? Quer dizer, ele consegue fazer sem a ajuda de ninguém. Né? No momento que ele vai fazer, que ele vai tomar o remédio. Então, ele consegue tomar o remédio na hora certa, sem a ajuda de ninguém. O que foi a neta ali colocando aquelas coisinhas? Foi uma pessoa criando uma estratégia para que ele consiga fazer isso sozinho. Então, isso é tecnologia assistiva. Percebe? Então, é bem legal a gente pensar assim, né, com exemplos e no dia a dia da gente, porque a gente começa a perceber que as coisas não são só no consultório que acontecem, né? Aliás, a maior parte das coisas dos nossos pacientes acontecem fora do consultório. E é isso que a gente tem que pensar, né? Que a vida do nosso paciente é mais do que consultório, é mais do que tablado, é mais do que treinamentos. A vida dele é bem mais. Né? Eu sempre imaginei assim, o meu paciente, ele fica comigo, vamos dizer que 2 horas semanais. Aí eu faço o possível para passar alguma coisa para ele, para ele poder manter no restante do tempo. Mas é muito tempo, pensa. 2 horas semanais, eu não fiz a conta, mas tem muita hora aí que vai ficar sem a gente. Então, se a gente não conseguir passar esse conceito para os nossos pacientes, para os nossos cuidados, né, as pessoas de quem a gente cuida, a gente acaba trabalhando contra si mesmo. Né? Então, essa coisa de a gente fechar o nosso mundinho, né, na terapia é complicado, porque e o resto da vida? Né? E o resto da vida? Muito bem. Então, a tecnologia assistiva, muitas vezes, ela é necessária. Né? Por exemplo, no computador. Eu tive vários pacientes que aconteceu isso, né? Principalmente depois dessa época para cá, dos 20 anos para cá, que surgiram os computadores pessoais, então o pessoal começou a usar, né? Começou a ter acesso. Então, eu tive muitos pacientes que a gente teve que pensar, bolar alguma coisa, pedir para terapeuta ocupacional fazer alguma coisa para que eles pudessem usar o computador sozinhos. Né? Então, eu tenho pacientes que, com bastante dificuldade até motora, mas que usam o computador, né? Usam as redes sociais e está tudo muito bem, está incluído aí no mundo da tecnologia. Né? Por quê? Porque precisa só de uma adaptação. Mas isso é independência, não vamos esquecer, né? Independência, quando a pessoa ela tem a capacidade, ela tem a possibilidade de realizar aquilo sem a ajuda de outras pessoas, tá bom? Então, quando eu penso assim, numa cadeira de rodas, boa noite todo mundo que entrou aí, tá? Muito bom. Então, estamos aqui falando sobre autonomia e independência, será que é a mesma coisa? A gente já viu que não. A gente usa isso com frequência como se fosse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Então, vamos continuar falando aqui e com exemplos a gente para entrar na nossa cabeça esse tipo de conceito. Eu não sei para vocês, né? Para mim, não é que foi novo, eu sabia que tinha uma diferença, mas eu nunca parei para pensar. Né? E agora que eu me deparei com alguém falando sobre isso, ou alguma coisa que eu li, que eu falei, puxa, eu vou compartilhar com o pessoal, né? Muito bem. Então, quando a gente olha outro exemplo de conseguir independência, quando a gente pega uma cadeira de rodas e adapta ela de forma que fique funcional para o nosso paciente, eu uso muito essa palavra, né, que a cadeira, que a tecnologia, o equipamento tem que ser funcional, ou seja, ele tem que funcionar, ele tem que trazer uma função, né, ele tem que executar a função a que ele é proposto.
né? Então, quando eu adapto essa cadeira, eu estou tornando esse equipamento mais funcional e dando maior o quê para a pessoa? Independência. Né? Então, veja que muita coisa que a gente faz, né, para os nossos pacientes, para os nossos, para as pessoas de quem a gente cuida, muitas estratégias que uma mãe, por exemplo, arruma para o filho fazer, é visando essa independência. Tem que ser visando essa independência, né? E porque veja bem, é aí que a questão de independência e autonomia se confundem, né? Porque muitas vezes elas se mesclam, essas palavras, esses conceitos, na mesma pessoa, né? Então veja bem, eu tenho lá uma pessoa que teve um AVC, perdeu a capacidade, vamos dizer, isso acontece muito lá onde eu trabalho, né? Ela perdeu a capacidade de se locomover. Tá lá, vai para uma cadeira de rodas, ok. Mas a cadeira de rodas, ela é tocada com os dois braços, e a pessoa ficou com uma sequela de um dos lados do corpo, então ela não vai conseguir tocar essa cadeira, se for uma cadeira normal, né? Aí o que a gente faz? A gente pega e coloca ela numa cadeira própria para hemiplégicos. O que é isso? Hemiplégico é a pessoa que não tem movimentos num dos lados do corpo, certo? Isso acontece muito com os AVCs, AVEs, né, que a gente chama, que dão muitas vezes dão esse tipo de sequela, né? Muito bem. Então, existem essas cadeiras para hemiplégicos que são assim, elas têm um sistema de tração, no eixo de tração da roda traseira delas, que faz com que eu consiga tocar de um lado só. Pode ser do direito, pode ser do esquerdo, eu troco conforme precisa. E desse lado onde ela vai tocar a cadeira, tem dois aros de impulsão, duas daqueles aros, né, de alumínio, assim. Um vai virar a cadeira para um lado, o outro vai virar a cadeira para o outro. E se ela toca com a mão rodando os dois ao mesmo tempo, a cadeira vai para frente, certo? Então, o que você faz quando você indica uma cadeira certa para o caso? Você dá independência. Porque, do contrário, o que acontece, e acontece muito, né? O que chega para a gente são pessoas que têm a hemiplegia ou hemiparesia, mas que estão na cadeira e que vêm com aquela cadeira normal. E aí o que ela precisa? Alguém ali atrás empurrando, porque senão ela vai ficar girando, porque ela só consegue tocar num braço. Né? Então eles acabam achando, né, por não conhecer, logicamente, os equipamentos que existem, né, elas acabam achando que estão destinadas a ter sempre uma pessoa ali empurrando. E quando não é verdade, se eu colocar no equipamento certo, se eu adequar esse equipamento, né, que é o caso, essa cadeira ela é adaptada para uma pessoa hemiplégica e vai poder tocar para frente tranquilo e a gente está promovendo o que nesse caso? A independência dessa pessoa. Agora, quando é que isso se confunde? O que acontece muito também, que eu vejo muito acontecer? A pessoa está ali, ela está com uma cadeira errada, né? Vamos dizer, uma cadeira que não está sendo funcional para ela. E aí, o que acaba acontecendo? Ela tem até a condição de escolher algumas coisas, de escolher onde quer ir e tal, só que ela não tem essa autonomia, não porque ela não tem a capacidade para, mas porque ela tá como é que fala? Freada, né? Por uma circunstância ali de equipamento. Ela não está com o equipamento certo. Então, quando a gente acerta o equipamento para a pessoa, o que acaba acontecendo? Você vai gerar uma autonomia. Tem muitas pessoas, né, que vêm muitas vezes para cadeira motorizada, por exemplo, né? É a pessoa que perdeu completamente a autonomia, porque vai sempre precisar de alguém empurrando, né? Porque ela não consegue tocar. E aí o que é a cadeira? Então o que acontece? Ela perde completamente a autonomia, ela vai onde as pessoas querem que ela vá, né?
Mas no caso, muitas pessoas que chegam lá dizendo, olha, eu quero porque eu posso ir até o mercado, eu posso ajudar. Teve um senhor até que falou assim, eu achei muito gracinha, né? Porque ele falou assim, eu quero ajudar ela, né? Que é a esposa que estava cuidando dele todo esse tempo. Ele falou assim, eu quero ajudar ela, eu posso ir até o mercado para ela, posso ir fazer alguma coisa, tal, se eu puder me locomover, né? Porque ele falava bem, estava lúcido, tal, e ele estava com a tetraparesia, que ele teve que ir para uma motorizada. Então, com a cadeira certa, com o equipamento certo, a gente acaba também promovendo a própria autonomia da pessoa. Outra coisa que eu queria deixar clara, assim, uma coisa que me chamou a atenção. Muitas vezes existe assim, a pessoa teve um AVC, e ficou afásico. O que é afásico? É a impossibilidade de articular as palavras, né? Então não consegue falar. Mas ela pensa, ela tá pensando bem, ela está raciocinando, tal, só não consegue falar, certo? Por conta desse não consegue falar, a família, né, muitas vezes quem está cuidando acaba tirando a autonomia dessa pessoa. Então, não lhe pergunta se quer colocar a blusa verde ou amarela, não pergunta se quer comer frango ou carne, não você entende? Então, assim, é importante que a gente, quando lide com uma pessoa com deficiência, mesmo que ela não tenha condições de se expressar, que a gente sempre pense que eu tenho que promover a autonomia dela. Eu preciso ver até que ponto ela tem capacidade de escolha, né? E então, muitas vezes eles conseguem se expressar. Existe uma coisa que é usada, né, nesses casos, que é a comunicação alternativa. Hoje, com as tecnologias, também tem de modos eletrônicos, mas a mais comum são pranchas, né? São, às vezes, uma pasta com vários símbolos, onde a pessoa, de alguma forma, né, desde apontar ali, ou então, mesmo com o olhar, ela pode sinalizar qual é o que ela está querendo dizer. Essa pasta, essa comunicação alternativa, ela é elaborada, né, geralmente por fonoaudiólogos, né, mas são pessoas que estão capacitadas para fazer isso. E dão para a gente essa comunicação que às vezes falta para mostrar o quê? A autonomia da pessoa, a capacidade de escolha. Só para vocês entenderem que tipo de doença tira a autonomia de uma pessoa. Num dos artigos que eu li, falava sobre o Alzheimer, né? Os AVCs, às vezes, não todos, né? Mas às vezes alguns tipos de AVCs, de lesões por AVC, e o Parkinson, né? Já em fase mais avançada. Então, esses sim são patologias que vão tirar a capacidade da autonomia, né? Ou síndromes muito graves que têm um rebaixamento intelectual muito grande, né? Também tiram da pessoa essa capacidade de escolher, né? Esse raciocínio necessário para a escolha de alguma coisa. Fora isso, né? Por mais que a pessoa tenha uma sequela, ela pode ter sim a sua autonomia preservada. Mas o que vai precisar? Que quem está do lado, né, profissional, família, cuidador, professor, que estejam todos visando a mesma coisa, né? Então, a gente pensa um pouco mais na independência, né? De marcha, independência para se alimentar, independência para ir ao banheiro, tal. Mas muitas vezes a gente esquece de pensar na autonomia, que são coisas diferentes, né? Muito bem. Então, com relação à autonomia e independência, né, o que eu consegui entender nessa pesquisa que eu fiz depois que eu pensei nesse assunto, é isso. Se vocês tiverem algum comentário, alguma questão,
fiquem à vontade aí, ou para comentar aqui mesmo, ou no gravado quando tiver postado, né? Nas nossas redes sociais, podem acessar, podem retomar esse assunto sempre que quiserem, tá bom? A gente está aqui para realmente conversar. É difícil a gente imaginar, né, que tem gente querendo conversar, trocar ideia, mas é isso mesmo, gente. A gente quer trocar ideia, a gente quer saber o quanto disso que a gente está falando, as pessoas têm ideia e se isso está ajudando de alguma forma, você que está me escutando e me vendo, o quanto você está sendo impactado com isso, né? O quanto isso, de alguma forma, tá mexendo com a sua vida. Então, isso é muito importante para a gente saber, né? Porque realmente esse é o nosso sonho, que as pessoas possam pensar de uma forma mais inclusiva, né? Muito bem. Agora, aproveitando só um pouquinho mais do tempo para dizer para vocês o seguinte: cadeira de rodas pelo SUS. Surgiu essa dúvida, né, nas nossas redes, e então, como é que você consegue uma cadeira de rodas pelo SUS? Entra no Google, que o Google sabe tudo, né? Mas vamos resumir aqui para vocês um pouquinho. Você sabe que você precisa de uma cadeira de rodas, certo? Então você vai num médico, mas você tem que ir num médico da rede pública. Então vai ter que ser aquele médico do posto ou da UBS, dependendo de onde você mora, tem nomes diferentes. Mas é do postinho perto da sua casa. Esse médico, então, vai ver e vai pedir, vai te ver, né? Vai te examinar e vai pedir, então, uma cadeira de rodas, certo? Aí, dependendo do seu do lugar onde você mora, de onde você é um pouco diferente, né? Mas geralmente você vai desde ter que levar essa prescrição no próprio posto, pode ter algo, você vai ser direcionado ali para algum lugar onde vão pegar essa prescrição e encaminhar o pedido para o SUS, ou pode ser num centro de reabilitação, que já existem, né? Os SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, tem algumas cidades que já têm. Então, nesse centro também tem esse canal de concessão, né, de dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares. Ou também tem alguns municípios que têm ACD, e a ACD também é um dos caminhos que a gente faz para conseguir uma cadeira de rodas pelo SUS. Tá? Esse, 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 esse caminho, esse direito, vamos dizer, ele é assegurado desde 1990 por uma lei da saúde, a Lei 8080, ela é uma lei federal e é uma lei de diretrizes da saúde e ela considera que o atendimento integral à saúde é um direito da cidadania e abrange a atenção primeira, segunda e terciária, primária, segunda, secundária e terciária, com garantia de fornecimento de equipamentos necessários para a promoção, prevenção, assistência e reabilitação. Então, essa lei, lá em 90, já dizia que que qualquer pessoa que precise, né, de equipamentos tem esse direito assegurado, certo? Mas, para ajudar ainda mais, né, a pessoa com deficiência, ela tem na Lei 13.146, que é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma lei federal também. Lá no capítulo 3º, ela fala tudo sobre tecnologia assistiva e fala, né, da dispensação também de todo equipamento que for necessário para a funcionalidade da pessoa e para a sua inclusão na sociedade, tá? Então, esse é o caminho, é muito simples. As pessoas às vezes falam, eu demorei para conseguir, o outro, não, eu consegui fácil. A gente não sabe bem, porque cada lugar, cada município trabalha de uma forma, né? Mas que existe isso amparado por essas duas leis, então é uma coisa relativamente simples. Uma coisinha só sobre isso. Cadeira de rodas, então todo mundo fala, dá cadeira de rodas, aí vem a notícia lá, o SUS dá cadeira de rodas motorizada. Gente, cadeira de rodas motorizada é só para pessoas que têm a
a incapacidade nos 4 membros. Então, paraplégico, por exemplo, não tem direito à cadeira de rodas motorizada pelo SUS, tá? E tem que ter esse laudo da tetraparesia ou plegia. Então, acometimento dos 4 membros e vai para uma análise que vai analisar a funcionalidade da pessoa, todo a parte cognitiva, né, de pensamento, de raciocínio, vai analisar a visão, audição, vamos dizer, uma avaliação mais global dessa pessoa para ver se ela pode conduzir, então, um equipamento que é bastante poderoso, né? Ele tem um motor muito forte, então, para isso, tem esse cuidado todo, tá certo? Então, cadeira de rodas motorizada só para os 4 membros acometidos mas existe sim o caminho para isso pelo SUS, tá bom? Essa era uma dúvida que surgiu aí nas redes e a gente aproveita aqui para dizer. Tá bem? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vamos deixar para colocar os comentários depois, faz favor. Ajuda a gente a botar mais conteúdo aqui e a gente aprender também mais coisas, tá bem? Porque aprender é sempre muito bom. E tenham uma ótima semana e a gente se vê semana que vem, tá bem? Tchau para todo mundo. Boa noite.